Olá, amigas, sejam muito bem-vindas para mais um episódio do podcast Amigas de Fé. Eu sou a Cíntia Zaparoli. Eu sou a Dani Lemos. E nós estamos aqui hoje com muitas novidades para vocês. Eu vou ler o primeiro aqui, que é o culto Ele Te Escolheu. Dani, fala um pouquinho sobre esse culto, que vai ser uma bênção, né? Vamos lá, tá aqui para eu não perder nenhum detalhe. No dia 27 agora de maio, nós teremos, a partir das 17 horas, uma imersão com mulheres, que está sendo dirigido pela nossa querida amiga Angelita e também a Ariane. Estarei lá para tempo de ministração da palavra, e quem estará cantando é a cantora Kemily Santos. Você que conhece, que gosta dos louvores ou não conhece, quiser conhecer, é uma oportunidade, porque ela é uma bênção muito usada por Deus, viu? Vale a pena estar lá. E o tema desse trabalho, Ele Te Escolheu. Vai tratar muita cura, muitos traumas, muitas necessidades aí emocionais, e eu creio que Deus vai abençoar muito a vida nesse dia. Então, se você puder estar 27 de maio, às 17 horas, o local é no Essência Eventos, Rua Paz de Linhares, 898 da Vila Fiore. Onde eu faço as inscrições, amiga? Como é que eu faço? Entrando lá no Instagram das Amigas de Fé, tem lá o link que vocês podem entrar e daí ali vocês já vão ter todas as informações para fazer a inscrição desse e de outros eventos também que nós temos lá. Inclusive, agora eu quero falar também do próximo culto, né, de inverno que vai ter aqui das Amigas de Fé. Nós vamos fazer o culto de inverno, vai ser no dia 29/7. O local a gente ainda vai confirmar e vamos abrir também ali para fazer inscrição no Instagram das Amigas de Fé. Se você ainda não segue a nossa página, nosso Instagram, Ministério Amigas de Fé, é só entrar lá. Tem tudo isso que a gente está falando, todos os cultos, todos os trabalhos das amigas, as participações também em outras igrejas. Tá tudo lá, facinho para vocês acompanharem, se inscreverem e participar. E o culto de inverno faz, né, abre-se aspas aqui, né, antes que a gente pule para o próximo, está imperdível, com um tema maravilhoso, Ao Cheiro das Águas. Gente, Deus já trouxe tanta coisa no coração para o ambiente, né, para tudo que a gente tem buscado no Senhor, então você não pode ficar de fora. E, inclusive, nós estamos recebendo hoje a pregadora deste dia. É maravilhoso o que Deus está preparando. Então, já você vai saber quem é. Fica com a gente aí. Segue aí. Segue com a nossa agenda aí. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês também do retiro, que as inscrições já estão abertas. O retiro das Amigas de Fé será no dia 8, 9 e 10 de setembro, no sítio Porteira Branca. E é uma bênção tudo que Deus está fazendo ali, né, Dani? Tanta coisa que está acontecendo, o envolvimento de tanta gente para dar certo isso. Já está aberta a inscrição. Vocês entrem lá, já tem o site com as fotos do local, as instalações, para vocês verem que coisa mais linda que é o lugar que Deus já preparou para esse retiro, né, Dani? Vamos fazer as observações aqui para este evento. As primeiras 74 vagas ficarão, né, as inscrições vão ficar em apartamentos, aonde terão poucas pessoas, né, 3 ou 4 no máximo, tendo seu banheiro mais reservado e tudo mais. E as demais que forem, né, fazendo as suas inscrições, elas ficarão no alojamento, que também é top, super gostoso, bem aconchegante. Todos os, tanto o alojamento quanto os apartamentos, todos eles dispõem de ar-condicionado, água quente de solar, maravilhoso. É tudo muito preparado por Deus, né? Muito lindo. O lugar é muito lindo. É um tempo, né, de refrigério, né? É um tempo para você desligar dos seus afazeres, do dia a dia, da correria, e você se conectar com Deus e descobrir quem Ele é em você e quem você é no reino, né? Ai, vai ser lindo demais. São 3 dias para você, mulher. Então, invista. Tá um pouquinho caro, Dani, tá um pouquinho a mais. É investimento para a sua vida, para o seu ministério, para a tua saúde espiritual, emocional, pessoal. Vale a pena para você voltar zerado para a tua casa, porque tudo aquilo que nós colocamos como valores, né, o que é fora do local em si, nós agregamos para vocês, mulheres que conhecem as Amigas de Fé e sabe tudo aquilo que nós preparamos sempre com muito amor, muito carinho, né? Temos também as pessoas que vêm com a gente, né? Então a gente também abençoa, enfim, vale a pena, gente. Quem não foi, tem que ir, porque vale a pena demais. É um tempo para você. É um tempo para você
com Deus, né? Que ninguém vai interferir, ninguém vai te chamar, tirar você do seu foco com Deus, porque a gente investe em tantas coisas, né? Mas aí, na hora de investir na nossa vida espiritual, às vezes a gente fica um pouco Né? não querendo, mas eu convido vocês a darem esse passo na vida de vocês, que vai ser transformador, eu tenho certeza, como foi um dia para mim. Esse retiro foi transformador na minha vida. Eu tenho certeza que vai ser na sua também. Glória a Deus, eu creio. E agora, então, vamos passar para a nossa Vamos. querida convidada, pastora Tamara Espíndola. Seja muito bem-vinda, pastora. Você mora no nosso coração, uma querida. E nós estamos muito honradas de ter você aqui com a gente hoje. Sabemos que da sua correria, né? E você tão prontamente, meu Deus, aceitou e está aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que nós vamos extrair o melhor dessa nossa conversa aqui, né? Dessa mesa. Amém. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, né, amiga? A gente já caminha junto há um tempo e ser parte do Ministério Amigas de Fé, porque eu me considero parte disso, é uma honra, um privilégio de Deus na minha vida. Que bênção, né? Amém. A gente está super feliz. E a gente queria, assim, começar você contando um pouquinho para nós sobre você, né? Quem é a pastora Tamara, quem é a mãe Tamara, esposa, filha, né? Conta pra gente um pouquinho de você. Amém. Então, a Tamara, quem que é? É uma pessoa muito alegre, né? Eu acho que eu posso me definir assim. Tanto é que em uma fase da minha vida, né? Depois, mais pra frente, talvez a gente pode tocar nisso. Eu tive ali algumas crises, um processo bem delicado que eu passei de depressão. E o Rô falava pra mim, o Rodrigo, meu esposo, pra quem não sabe, ele falava pra mim, você não é assim, você é alegre, você é feliz. Então, eu me defino como uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito pra frente. Nada dá errado na minha vida, assim, pra mim. Porque tudo tá bom, sabe? Vamos que vai dar certo, aquela pessoa positiva. Então, eu procuro sempre... Até o Rodrigo fala, às vezes ele viu, mas... Nossa, pra você tá tudo bem tudo. Eu falei, tá tudo bem tudo, porque a Bíblia nos ensina que a gente precisa dar graças em todas as situações. Então, se a gente tá passando por isso, ainda que seja difícil, vamos dar graça, vamos nos alegrar, vamos tocar o barco, porque o Senhor está conosco. Então, eu sou uma pessoa muito alegre, sou ansiosa, não vou negar. Quando eu quero uma coisa, eu quero pra ontem, assim, né? Então, sou uma pessoa ansiosa, sou uma pessoa que ama com muita facilidade, como eu amo as pessoas. E isso tá em mim, assim, desde quando eu era muito criança. Que eu lembro que quando eu estudava, ainda era molecota, chegava em casa, eu chegava com um bando de amigas. E minha mãe falava pra mim, essa menina cada dia tá com uma amiga diferente, ela conhece uma pessoa hoje, ela já chama de amiga. Porque eu sempre fui muito fácil de amar as pessoas, sabe? Então, assim, eu me defino uma pessoa, sabe, alegre, que ama, uma pessoa positiva. Raramente você vai falar comigo, você vai vir conversar e eu vou falar assim, acho que isso não vai dar certo. Ah, não. Porque eu sempre busco extrair, por mais difícil que a situação seja, eu sempre busco extrair coisas boas daquilo. E a Tamara mãe é uma pessoa bem animada. É verdade. Olha, eu vou falar, quem é mãe e tá em casa sabe o que eu tô falando. Tem o Arthurzinho de 10 anos e a Laurinha de 6. Não tem como a gente, né? Tem que seguir o ritmo, porque eles têm uma energia que tem hora que eu falo, minha filha, a Laurinha principalmente, que ela veio mesmo, né? E eu falo, meu Deus. Mas o Senhor tem dado graça, né? A gente concilia todas as coisas. E aí, no meio de tudo isso, tem a Tamara pastora também, né? Pastora. E o Senhor me chamou para essa missão. E eu sou muito grata a Deus, né? Por ter visto graça em mim e me escolher para desenvolver esse chamado aqui na Terra. Uau! Nós mulheres temos essa vantagem, eu acho, em cima dos homens. Porque a gente consegue ser multifunções, né? Nós temos um homem presente aqui, ele vai nos perdoar. Mas há de concordar. Mas ele há de concordar que a gente faz tudo de uma vez, né? A gente é mãe, a gente é amiga, a gente é pastora, a gente trabalha, a gente é empresária, a gente faz
um milhão de coisas. E essa é a Tamara, uma pessoa normal como vocês, que batalha e ama Deus acima de tudo. E assim, Tamara, vendo você falar, parece que a gente enxerga já isso em você mesmo, né? Você falou algo que é visível, é real, porque é visível, né? E eu lembro a primeira vez que eu te vi, foi lá no Impacto, num trabalho que teve, no prédio do Impacto, no trabalho das amigas, e você estava louvando, as suas crianças ainda eram muito bebezinhas, né? Eram muito pequenininhas. Eu já olhei e já vi Deus em você ali, e assim, uma querida, né? Onde você passa, você cativa as pessoas, porque esse amor que você tem pelas pessoas, as pessoas sentem isso, né? Essa abertura, essa coisa de chegar sem restrições, né? Exato. Então você é aberta para isso, e isso é muito legal, é uma bênção, né? Antes de ser legal, é uma bênção. Amém. E eu queria que você falasse um pouquinho do começo. Como que foi o seu chamado? Como que foi? Você imaginava um dia que você ia ser pastora? Não imaginava. A minha mãe se converteu, eu tinha 9 anos de idade. Então, eu praticamente cresci na igreja, né? Eu sou filha de pais separados. Então, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai, ele separou da minha mãe. Eles tiveram um relacionamento muito difícil, né? O meu pai era alcoólatra, então tinham ali várias situações dentro de casa e eles optaram pela separação, o que para nós filhos foi muito bom, né? Porque era muito tóxico aquele ambiente que nós vivíamos. Então a gente também precisa ter hoje, como uma mulher casada, uma esposa, pastora, né? A gente aconselha muitas pessoas, a gente é a favor da família e a gente é a favor do casamento. O casamento, ele é um dos mandamentos do Senhor. O casamento é uma bênção de Deus. A família é uma bênção do Senhor. Porém, aquele ambiente que nós vivíamos não era um ambiente saudável, né? Então, minha mãe tinha ali um adolescente, que era o meu irmão, e mais 2 filhas pequenas, crianças, né? Naquela situação. Então, eles optaram pela separação, porque era um relacionamento muito tóxico, agressivo, enfim, muitas situações que a Dani conhece um pouquinho da história da minha mãe. E para nós, filhos, enquanto viver nesse ambiente, a separação, ela foi, vamos dizer que ela foi positiva, não que tenha sido positiva, né? Porque é óbvio que o Senhor, ele tem um plano para a família, mas naquela situação foi a melhor decisão. Mas isso gera traumas, né? Isso gera muitos traumas na vida de uma criança, porque todos nós fomos criados para ter um pai, né? Então eu cresci uma criança muito feliz, eu cresci uma criança muito cuidada, eu cresci uma criança muito amada, mas eu não tinha o amor e o carinho e o afeto de um pai. Então eu amava estar na igreja, porque, né, como eu falava, minha mãe se converteu, eu tinha acho que 9 anos e eu amava ir à igreja. Eu me lembro que, assim, eu não via a hora de chegar o domingo de manhã para ir na escola bíblica dominical. E a igreja era um pouco longe da minha casa. E a gente ia andando, mas eu ia saltitando, assim, sabe? Era a maior alegria da minha vida. Eu sabia, naquele momento, que eu viveria uma vida inteira com Jesus. Mas eu não tinha essa expectativa de que um dia ele me chamaria para ser uma pastora, uma líder. E eu cantava na igreja, participava dos concursos, ganhava alguns, perdia outros. Sua mãe contou essas histórias, viu? Ela fazia eu ensaiar Isso mesmo. incessantemente todo concurso que tinha na igreja, porque antigamente tinha muito, né? Festinha, festival, concurso. Ela me inscrevia. E aí, ela fazia eu ensaiar. Vai ensaiar pro concurso. E eu ficava ensaiando. E isso era a maior alegria da minha vida. E eu cresci na igreja, né? Mas eu nunca imaginei que seria dessa forma. Sempre tive uma liderança muito ativa, né? Ali na minha adolescência, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, né? Que foi quando eu conheci o Rodrigo, meu esposo, que então, filho do pastor da minha igreja, né? Que eu não era boba, né, gente?
Então, Eu olhei ali, ó, eu olhei um gatinho, falei, opa, filho do pastor. Olha, rapaz, mal sabia eu. Porque 2 jovens e o Rodrigo, um líder nato, né? Porém, nós somos muito diferentes e muito iguais. Então, isso também é um assunto, né, que gera bastante história. Porque a gente teve muitos conflitos, né? Então, nós nos conhecemos, começamos a namorar, e aí começou o meu ministério. Quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo, quando nós oramos, fizemos tudo como manda o figurino, nós no primeiro nos apaixonamos, depois nós oramos, depois nós oficializamos, e aí eu comecei a trabalhar mais assiduamente na igreja, né, como líder de jovens com ele. Eu tinha só 16 anos. E aí foi muito cedo, né? Muito jovem. E aí, nessa fase, amiga, foi uma fase que eu tive muitos conflitos. Muitos conflitos. Porque, assim, eu não era a Tamara. Eu era a namorada do filho do pastor. E isso é muito ruim, porque foi uma identidade, foi não uma identidade, mas foi uma etiqueta que colocaram em mim, um rótulo. E eu tinha muitos conflitos com isso, porque eu não podia ser quem eu era. Eu não podia ser a Tamara alegre. Eu não podia ser a Tamara. Eu tinha que ser a nora do pastor. E foi muito difícil, porque eu não era a líder dos jovens. Eu não era a pessoa que tinha a capacidade, vamos dizer assim, para estar à frente. Porque as pessoas me viam como a filha do pastor. Ou a nora do pastor, né? E isso foi um conflito muito grande para mim. Até que um dia eu resolvi e eu falei assim, não, eu não sou a nora do pastor. Eu não sou a namorada do Rodrigo, a noiva do Rodrigo. Eu sou a Tamara, uma filha que ele me chamou e me separou. E se ele me colocou nessa missão, é porque eu tenho capacidade. E aí foi quando eu comecei a me descobrir e a me levantar ativamente no meu ministério. Aí eu comecei a me desenvolver, aí eu comecei a tomar uma postura mais de quem eu era, né? sim. E sem perder a minha identidade. Mas eu não vou negar que não foi fácil, porque a gente era muito jovem, né? Então, nós nos casamos, eu tinha 18 anos de idade. Bem nova, né? Muito nova. E foi muito legal você tocar nesse assunto do rótulo, né? E da expectativa, às vezes, cruel, né? Que as pessoas colocam em cima dos pastores e da família, né? Colocam o peso, né? Que nós comentamos no último podcast com a pastora Terezinha. A E respeito você ainda sendo nova, com um peso desse, né? Mais ainda que pode ter dado aquela vontade de ser alguém que as pessoas esperavam que você fosse. Né? Exatamente. E se afastar do plano original de Deus para você. Ainda bem que você se deu conta disso logo, né? E voltou pro plano original, né? Sim. Porque eu fico pensando, como não deve ser fácil, né, Dani? Com certeza. Dani também é de família. A gente tentar agradar, né? E atender as expectativas, né? Então, acredito que para você ainda foi bem difícil, porque quem entra na família do pastor ou da liderança, elas sempre estão sendo observadas. Então. Né? Elas não têm nome mesmo. Não. É a noiva, é o namorado, para lá, né? É. Então, assim, se você se coloca como, né, como você colocou aqui, né? A pessoa se põe como ela é, ela causa, né? Ela causa conversa, ela acaba se retraindo, né? Ou ela vai, ou ela paralisa quem ela é. É preciso ter Para coragem. poder agradar pessoas, né? Coragem e convicção. De quem você é, né? E gerando, né, tudo isso, né, você contando um pouquinho aí da tua história e tal, a gente vê, né, que em todo tempo, né, a gente entende que nós temos uma escolha, né? Você escolheu olhar para a situação a qual você cresceu, né, e conviveu por um bom tempo e entender que aquilo de lá não iria te afetar, né? Então, eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, as pessoas olharem o ambiente em que está, né, mais do que nunca, né, nos dias atuais, onde muitas coisas, né, famílias bem desestruturadas, podem olhar e entender que aquilo que o ambiente que você está não vai te definir, né?
É que você olhou para dentro do teu coração e falou, não, eu vou ser a Tamara alegre que, né, fui gerada para ser, mesmo você sem entender, né, aquilo tudo, mas você não se deixou, né, abater e a gente entende, né, que em todo tempo Deus foi cuidando, cercando, te levando para onde Ele queria e você com teu coração aberto foi se achegando, né, no propósito do Senhor. Se encontrando, né? É. Exatamente. E é muito, muito verdadeiro isso, né? Porque tem uma história por trás, né? Eu vim dessa minha história, né? E esses traumas, essa falta de paternidade trouxe muitos traumas. Só que eu amava estar na igreja, eu amava servir a Deus, eu amava fazer aquilo. E aí no meio tinham as pessoas, sabe? Aquela pressão. E aí até que teve um momento da minha vida que eu dei uma espanada. Sim. Eu estava noiva já do Rodrigo, isso é uma história que poucos sabem, mas eu estava noiva do Rodrigo e um dia eu acordei e falei, eu não quero mais, eu não aguento mais essa pressão, é muita pressão, né, em cima de mim, e eu não quero mais igreja, eu não quero mais esse relacionamento, eu preciso de um tempo para mim. E aí eu fiquei afastada dele e da igreja por um mês. E foi, assim, um mês lacerante, né? Que cortou meu coração em pedaços, assim. Mas nesse tempo eu entendi quem eu era ainda mais, né? Então o Senhor, Ele me trouxe ainda mais para perto. E quando eu voltei, eu acho que foi o desvio mais curto, né, da história. Um mês. 30 dias. Mas eu não fiz nada de errado. Eu só precisava de um tempo para mim, para eu poder entender quem eu era, né? Para eu poder entender o que Deus queria de mim, porque eu era muito jovem e tinha essa cobrança muito grande. A essas alturas a gente já estava noivo, a gente já tinha sido consagrado missionários, porque a gente, né, foi líder de jovens, depois nós somos consagrados missionários e a gente sempre trabalhou muito ativamente. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui para uma base missionária na Cracolândia, fiquei locada lá por 3 dias, trabalhando, conhecendo como que era a Cracolândia. Eu fiquei, sabe? Então a gente era muito ativo dentro da igreja e isso nos amadureceu muito, só que nos amadureceu muito rápido, né? Então teve muitas coisas que a gente não teve tempo de viver. Então chegou esse ponto da minha vida que eu falei, meu Deus, eu acho que eu preciso dar um tempo, entender quem eu sou, entender o que o Senhor quer de mim, porque era muita pressão de todos os lados. Mas a gente não consegue ficar longe, né? E aí eu voltei para Jesus e eu lembro que o Rodrigo era uma pessoa difícil. Às vezes eu falo para ele, eu falo para ele, olha, eu sou a tampa da sua panela, não tem outra tampa que vai caber. Porque ele era uma pessoa difícil, muito temperamento muito forte. E eu também sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa muito forte. Somos 2 líderes, né? 2 líderes dominantes. Então, pensa nos choques. Então, quando a gente voltou, né, reativou o relacionamento, eu falei assim, tá bom, você quer voltar comigo? Ele falou, eu quero. Eu falei, então a gente vai casar. Em 3 meses a gente vai casar. E foi assim, em 3 meses a gente casou. A gente não tinha casa, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. Mas a gente casou em 3 meses. E aí começaram ainda mais os desafios, né? Porque às vezes a gente acha que o casamento ele vem para solucionar os nossos problemas, mas não, né? No começo é difícil. 2 pessoas diferentes, vivendo na mesma casa, personalidade, igreja, chamado. Então a gente teve muitos conflitos, né? E foi difícil, foi desafiador, mas o amor ele supera, né? Ele vence todas as coisas. E isso é uma coisa que nunca faltou entre nós, o amor. O que mais sobra, né? É o que sobra, né? Pode faltar outras coisas, mas o amor não, né? E a gente deu um jeitinho. Foi muito difícil, porque a gente, depois de um período muito curto de tempo, a gente foi consagrado pastores. Então, nós estávamos casados há 1 ano e nós somos consagrados pastores de jovens. E aí, eu tinha 19 anos. É muito nova. Eu era muito nova. Mas eu vejo que Deus, ele tinha uma pressa também.
E é isso que eu falo às vezes para as pessoas, né? Para os meus filhos na fé que nós temos hoje. O Senhor tem nos dado essa bênção. Eu falo, o Senhor, Ele tem pressa. Ele tem pressa de levantar pessoas, porque o reino não pode parar. E eu vejo que tudo que nós vivemos, né? O Rodrigo também tem uma história. Então, tudo que nós vivemos, desde a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, hoje, né? As pessoas que nós somos, foi o Senhor nos forjando. As dificuldades que nós passamos, tudo, para que hoje a gente pudesse ter uma bagagem, né? O Senhor, Ele nos amadurece. Sabe quando você compra um abacate verde? Você quer comer logo? E aí você embrulha ele no jornal e coloca dentro do forno, dentro de algum lugar. Eu vejo que Deus, Ele fez isso com a gente. Ele precisou nos amadurecer antes do tempo, para que hoje a gente pudesse dar frutos, pudesse alimentar muitas vidas, né? Então, eu sou grata a Deus por tudo que eu vivi. Até pela falta de paternidade, né? Eu sou grata a Deus porque eu vejo que a mão do Senhor, ela esteve o tempo todo comigo, né? E hoje eu posso aconselhar, não que Deus tenha permitido isso, né? Porque Deus, Ele não é aquele que gera uma dor para gerar uma cura na frente, não. Mas Ele aproveita as oportunidades, né? Então, a vida me gerou essa dor, não foi Deus que gerou essa dor, foi a vida. Foram as escolhas dos meus pais que geraram essa dor. Mas o Senhor transformou essa minha dor em bênção, em cura. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e no meu ministério. É muito lindo ouvir você falar isso, até porque também tem o olhar da pessoa. Tem aquela pessoa que escolhe viver na dor, né? Exatamente. Não tem o olhar para o que aquilo pode contribuir para ela superar. E aquilo ser um testemunho, e aquilo ficar no passado, e ajudar outras pessoas a saírem daquela mesma dor, né? Então, isso é seu. É o que Deus colocou em você, né? E assim, pastorear jovens. Qual que é o maior desafio, assim, que você já encontrou nessa sua linda e difícil missão? Olha, é difícil. Imagina. Mas, como eu já, assim, não sou muito velha, né? Eu sou uma jovem, todos nós somos, né? Mas eu já vivi algumas experiências que eles viveram, mas eu vejo que o jovem, a maior dificuldade é essa incerteza do amanhã. O jovem, ele é muito imediatista, né? Então, às vezes, com o tempo, ele nos traz a maturidade de que a gente precisa saber esperar o tempo de Deus, né? Eu vejo isso por mim, porque quando eu era mais nova, eu queria as coisas para ontem, né? Então, eu queria um sapato, vamos dizer. Eu queria na hora aquele sapato. Tinha que ir na hora, tinha que ir na loja, tinha que comprar. Hoje já não, hoje eu já tenho uma maturidade. Poxa, eu quero tanto aquele sapato, mas eu vou esperar o momento certo de ter aquilo. E o jovem, ele tem muito disso. E ele tem muitos conflitos, né? Porque ele quer, mas ele não consegue alcançar, seja por uma questão financeira ou uma condição familiar, enfim, né? Qualquer situação. Pronto, aquilo já é o fim do mundo. Nossa, sabe por que não vai dar certo? E aí torna aquilo uma bola de neve, né? Uma coisa muito maior, com uma proporção muito maior. Então, assim, mas o jovem, ele ama de uma forma que, assim, ele se doa de uma forma que a gente não consegue explicar. Então, assim, é muito gratificante, né? Ter uma igreja. Hoje a nossa igreja, ela tem pessoas maduras, né? Sim. Mas 80% do nosso voluntariado e da nossa membresia são jovens de 20 a 27 anos, 25 anos. E, assim, se tem uma coisa que eu posso dizer e quebrar o paradigma, né? Que tem muitas pessoas que falam, mas uma igreja de jovem é uma igreja que é oba-oba. Não, não é oba-oba. A igreja de jovem é uma igreja que o jovem não contribui. O jovem contribui, tanto com o tempo, quanto financeiramente. Nós estamos em reforma, né? Como vocês sabem, nós estamos mudando para uma casa nova. Eu queria convidar todos vocês a irem
nos visitar na nossa casa nova e nós estamos em reforma. Nós pegamos um prédio detonado e em 15 dias nós transformamos aquele lugar. E vocês precisam ver o engajamento, a animação, a disposição, sabe? Existem aqueles que vão, né, pessoalmente. Existem aqueles que não podem ir, mas que contribuem. Existem aqueles que vão e contribuem. Existem aqueles que, sabe, que ajudam, que divulgam, que pedem, que... Então, assim, o jovem é forte. E foi por isso que o Senhor disse, né, que Ele nos escolheu, porque nós somos fortes. E eu vejo essa força no jovem. Mas é um desafio. Porque o jovem é muito impaciente. Eles querem as coisas para ontem, né? E entrando nesse assunto dos jovens, fala para mim, o que você acha, o porquê da galera de hoje em dia, elas estarem assim, serem tão inconstantes, sabe? Eu vejo assim, porque a minha época, até a tua época, né, que veio depois, né, bem mais nova, você pode até dizer, era uma época mais sólida, né, com mais raiz, mais maturidade, mais palavra, escola bíblica, né? Que ensinou tanto a gente, né? Então, por isso a gente fala muito assim, né? O crente raiz e o Nutella. Então, hoje em dia é rotulado, né? A galera hoje em dia de Nutella. E assim, eu acho que da nossa época, a galera que se desviava, assim, era muito pouco, né? Assim, a gente tinha um temor, algo assim que nos prendia. Você vê que isso pode ser falta, tá? De ter esse tempo a mais, de aprendizado, de se aprofundarem mais com a palavra de Deus. O que você entende? Por que você acha inconstância, qualquer coisinha assim? É que nem você falou, eles são 880, eles apaixonam demais, ou eles vão, né? Tá sempre assim na beiradinha aí, né? O que você acha, assim, no teu ponto de vista? Eu acho que existem vários fatores que levam o jovem e qualquer outra pessoa, mas nós estamos falando de jovem, né? A ser inconstante. O primeiro é a falta de relacionamento com Deus. Isso é inquestionável. Porque uma pessoa, quando ela conhece a Deus verdadeiramente, ela não volta atrás, né? Nós temos na Bíblia diversas histórias de homens e mulheres que se encontraram com Jesus em apenas um encontro e tiveram a sua vida transformada e não olharam mais para trás, né? Então, esse relacionamento profundo, ele precisa acontecer, né? Então, seja por meio de escolas bíblicas que hoje não tem mais, né? Uma certa dificuldade também, eu acredito, né? Isso. Muita coisa, né? Antigamente, a gente não tinha tantas pessoas que estudavam, que faziam uma faculdade, que faziam um curso. Nossa, estava longe da nossa realidade. Estava muito longe. Então, a gente ia para a igreja, a gente ficava na igreja, né? Hoje em dia, os jovens, eles têm uma posição, né, nas empresas, eles são muito ativos, né, na vida pessoal. Então, e eles buscam muito, né, essa capacitação, né, nessa área profissional. É até um dos conflitos, né, dos jovens, que eles querem, né, ter uma profissão, e isso é muito bom, isso é muito positivo. E aí acabam, assim, atolando, né, a vida pessoal de afazeres, pós, faculdade, TCC, enfim. Então, eu vejo que a falta desse relacionamento profundo, a superficialidade, ela leva, sim, o jovem a dar uma balançada. Um outro ponto que eu vejo que, infelizmente, as igrejas, né, no modo geral, falham muito é a comunhão. Porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Então, quando a gente está sozinho, ou quando a gente tem essa falta de comunhão, quando a gente não tem a mesa para compartilhar, é mais fácil a gente desviar, né? Porque assim, nós somos seres humanos. A gente sofre, a gente tem dor, a gente sente, a gente tem medo, a gente é ansioso, sabe? A gente é imediatista, a gente tem dúvidas quanto ao futuro, seja ele em Deus, seja ele terreno. A gente tem esses questionamentos. Só que quando a gente tem alguém do nosso lado, quando a gente tem mesa, quando a gente tem comunhão, quando a gente tem aconselhamento, isso se torna mais fácil nas nossas vidas. E eu vejo que muitas igrejas, elas têm falhado,
com os jovens nesse ponto. Às vezes acha que o jovem, né, por ter essa força, ele já está pronto. Então acaba deixando de lado. E não, nós não estamos prontos, nunca estaremos prontos, né? Então a gente precisa sempre buscar, né, estar perto de pessoas que vão nos acompanhar, que vão agregar nas nossas vidas. Então eu vejo que muitos fatores hoje levam os jovens a dar essa vacilada, essa balançada. Mas se tem dois que eu posso dizer, é a falta de relacionamento com Deus, né? Essa intimidade, essa busca profunda com Deus e a falta de comunhão uns com os outros. Porque às vezes ele se isola, ele sente uma dor, ao invés dele procurar alguém, ele se isola. E aí essa dor acaba gerando outros traumas, outras crenças que acaba tirando ele da igreja. E sem contar as influências, né? Porque isso aí acho que não é nem pauta, mas influências da faculdade, são os amigos, e essa vontade de querer estar onde as pessoas estão, querer ser legal como as pessoas são, né? Nós somos influenciáveis. Sim. O tempo todo, nós somos seres humanos influenciáveis. Eu olho seu cabelo e falo, ai, que cabelo lindo, acho que eu quero essa cor. Eu olho uma roupa bonita, eu quero, porque nós somos assim. E o jovem também, né? Então, ver um amigo, ai, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, eu também quero. Aproveitar, deixa aí, ó. Fala aí com eles aí, que eu tenho certeza que vai ter uma galera para te ouvir. E também, né, aos pais, o incentivo para que eles permaneçam, né? Isso se você tá em casa, nos ouvindo hoje, sabe, passando por alguma dificuldade, você é jovem, sentiu no seu coração, sabe, tem se sentido sozinho, sentiu que tá fraco, procure alguém, compartilhe com os seus pais, compartilhe com a sua família, sabe? Fale, mãe, não tô legal, preciso de ajuda, porque nós precisamos uns dos outros, ninguém caminha sozinho. E nós não precisamos ser iguais a ninguém, e tá tudo bem. O Senhor nos fez de uma forma individual. Então, seja luz onde você está, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Seja uma diferença. Não queira ser igual a ninguém, porque nós somos seres individuais, né? E o Senhor nos chamou de uma maneira individual, para que cada um desenvolva um papel. Então, fica firme, procure alguém, compartilhe com o líder que você tem uma afinidade, com o seu pastor, sabe? Procure os seus pais, que são pessoas que te amam, que oram e intercedem pela sua vida, mas não fique sozinho, porque você precisa de alguém para te dar uma mãozinha às vezes. Amém. Com toda certeza. Bênção. Amém. Agora, você acha que também a parte estrutural familiar, a estrutura das famílias hoje, né? O corre-corre, aquela coisa que ninguém tem tempo de ficar à mesa com ninguém, as famílias não compartilham mais momentos juntos como antes nós compartilhávamos, né? Verdade. Quando eu era criança, adolescente, jovem, na minha casa tinha uma televisão, a gente sentava, se quisesse assistir o programa tinha que esperar o outro terminar para assistir. Então são coisas que isso não vai voltar nunca mais, mas era uma forma de convívio, ainda que fosse às vezes difícil em casa, mas a gente aprendia a ter tolerância um com o outro, a gente sabia o gosto um do outro. Hoje em dia, você pega a família, que se você perguntar, olha, qual é o prato preferido do seu filho, é capaz da mãe não saber. Se você perguntar qual é o louvor que a sua mãe prefere, é capaz do filho não saber. Então, você começa a olhar, as pessoas não se conhecem mais dentro de casa, e isso quebra a confiança, né? Aquela coisa assim, com quem que eu vou contar? Para quem que eu vou falar o meu problema? O que que a pessoa vai poder me ajudar? Ela nem me conhece direito, né? Então, eu tenho percebido isso nas famílias. Então, as coisas mais simples estão ficando de lado, né? E grandes sonhos, coisas que às vezes você está olhando ali, você sabe que provavelmente nem vai acontecer, mas as pessoas querem aquilo, porque estão vendo na internet, porque estão vendo nas redes sociais, e ficam com aquela utopia e não vivem o que Deus tem para ela viver naquele momento, que se ela se dedicar ali, pode ser muito maior do que qualquer outro, né? E acaba perdendo esse convívio familiar, perde a confiança na família, e as relações vão ficando enfraquecidas, né? Você não acha que isso também pode contribuir com essa coisa superficial, né? Muito. De não parar, por exemplo, de não fidelizar numa igreja. O primeiro problema que tem ali já vai para outra, né?
Assim, eu falo com o Rô muito, a gente conversa muito sobre isso, né? É uma geração fast food, né? Então, nós queremos tudo para ontem. E eu vejo até pelos meus filhos, né? O Arthur e a Laurinha, eles são outra geração, né? Nós somos a geração X, não sei o que lá. Agora, acho que eles são Y, Z. Tem uma geração aí ABCW, umas coisas loucas. Mas são gerações diferentes, né? Então, eu vejo lá em casa, tem que ser pra ontem, assim. A Laura, um exemplo. Eu era criança, eu nunca tive um celular, né? Eu não tive celular, eu não imagina, computador. Quem me deu meu primeiro computador, aquele de tubo, teclado duro, foi o Rodrigo. Depois que a gente já tava namorando. Então, assim, celular, acho que eu vim ter um celular daquele que tinha 3 letras no mesmo botão, né? Que você ficava A, E, sabe? Eu vim ter esse celular, nossa, eu era, sei lá, acho que eu ia casar, né? Porque, sim, eu não sou tão velha, gente, mas, né? Antigamente a gente não tinha essa facilidade, né? De ter as coisas, enfim. E esses dias eu, né, dei o meu celular pra Laura, meu celular é um iPhone um pouco melhorzinho, né? Não é esse daí também 16, 17, já tá daqui a pouco tá no 20, né? Eu ainda tô no 11. E aí eu dei pra ela usar, que ela queria um joguinho. E ela falou, mãe, esse celular não serve pra mim. Ela tem 6 anos. Mamãe, esse celular não serve pra mim, ele não suporta o meu jogo. Tá travando demais. Papai, que é papai, né? Quando você for comprar um pra mim, papai, tem que ser melhor, tá? Eu olhei, eu falei, menina, porque é a geração que eles estão, né? E isso atrapalha demais, né? Falando disso que você falou, dessa ausência familiar, né? Esse esfriamento dentro das casas, esse afastamento, porque o celular é a extensão do nosso braço. A gente anda com o celular na mão, você vai na cozinha, você leva, você vai no quarto, você leva. Então, às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente, mas elas não estão conectadas, porque elas estão, sabe, conectando com outras coisas, outras situações, elas estão em outros ambientes. E isso é muito ruim, porque isso traz muito, né, essa ausência. E às vezes são pais bons, são filhos bons, né? É uma família boa, às vezes não tem nada de vício, agressividade, nada. Só cada um imergido no seu mundo, né? E isso é muito ruim, né? E nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos estar cada vez mais unidos, diálogo, conversar bastante. Eu tive muita, hoje eu não tenho mais, mas eu tive muita dificuldade eu não conversava com ninguém, não falava. Eu lembro quando eu comecei a namorar o Rodrigo, às vezes fazia alguma coisinha, namoradinho, né? Fiquei chateada. Eu não conseguia falar, eu escrevia cartas, né? E eu escrevia cartas para tentar colocar para fora, porque eu não tinha esse diálogo, né? Como meus pais separaram, minha mãe precisou trabalhar, então a gente não tinha muito aquele relacionamento de conversa. Então eu não aprendi o que era um diálogo, não sabia me abrir para ninguém, né? E o Rodrigo me ensinou, eu falo que ele me ensinou a conversar, ele me ensinou a me abrir. Então, eu vejo hoje no Arthur, meu filho, né? Ele tá numa fase de bullying na escola, né? Então, as crianças, né, às vezes dão uns choques ali. Às vezes é ele que trata um amiguinho como não deveria, às vezes é o amiguinho que trata ele como não deveria. E como que vamos conversar, né? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura, tentar entender. Eu vejo que é uma limitação. E isso influencia demais nessa inconstância. Por quê? Os jovens, né, essa nova geração, eles não estão acostumados a serem contrariados. Ninguém quer ser contrariado. Ser contrariado não é legal, não é bom. Você quer ter razão. Mas a gente sabe, né, para nós que somos mais maduras um pouco, a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas o jovem não. Né? O adolescente não, tem que ser do jeito dele, tem que ser da forma dele. E aí essa falta de conflito, né? Porque às vezes o pai ou a mãe, a criação, né,
tem essa maneira de lidar e tá tudo bem, porque cada um escolhe a maneira como quer conduzir o seu lar, mas isso às vezes no futuro traz muitos problemas, né? Porque aí a pessoa, ela se depara, e até no trabalho. A gente tá falando de igreja, mas eu conheço pessoas que não param em nenhum emprego. Sim. Já passou por 10 empresas. Por quê? Porque não consegue se submeter a uma liderança. Porque dentro de casa não tem uma liderança ativa, não tem um pai com uma voz ativa, não tem uma mãe com uma voz ativa. Então é ele quem domina. E aí quando chega numa empresa onde existe uma hierarquia, um gestor, um CEO, ele não consegue, ele não se submete, então ele prefere sair. Então nós temos isso também na igreja. É muito difícil de lidar? É, mas a gente consegue, tem um jogo de cintura, a gente traz a pessoa para perto, a gente ensina com amor, né? Mas são muitos desafios mesmo, né? E a gente sempre vai ser frustrado. Sempre. Confrontado, então, não tem como seguir o evangelho e não ser confrontado, né? Não, o evangelho é puro confronto, né? Para que a gente vá se mantendo na linha, né? Saindo da nossa zona de melhorando. conforto, coisas que você faz que não agrada a Deus, tem que parar de fazer, né? E dentro disso, vamos falar um pouquinho mais da Tamara também. Você falou que teve, né, todo esse tempo de convivência, gerou traumas, né? Foi difícil para você. Nesse tempo todo de Tamara, vamos falar de criança a hoje, teve algum tempo onde você entrou em crise existencial, emocional, depressão, algum momento em que você se sentiu assim a pessoa que estava mais errada do mundo, né? Quem nunca, né? Teve esse momento, Tamara? E como você lidou com isso, se houve? Teve esse momento down, né, que eu falo na vida. A gente que tá, assim, à frente, é um conflito, né, constante. Com o tempo, a gente aprende e a gente aceita e a gente entende. Mas são processos, né? São processos que a gente vive e processo não é fácil, o processo dói. Então, depois que nós casamos, fomos consagrados pastores, nós tivemos um momento, né, nós pastoreávamos junto com o meu sogro, né, na igreja do meu sogro, e a gente sempre teve muita cobrança em cima de nós, né, de quem nós precisávamos ser, a maneira como a gente precisava se portar, como a gente precisava andar, como a gente precisava se vestir, como a gente precisava falar. Por quê? Você é o tempo todo visado. E isso, em um momento da minha vida, trouxe muitos conflitos, né? Eu já estava casada, já era uma mulher adulta, já era pastora. E eu comecei a sentir uma tristeza muito profunda, sabe? Uma coisa estranha, quando as coisas parecem que não faziam mais sentido. Eu comecei a me sentir assim, eu chorava muito. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Depois, mais pra frente, eu fui entender que aquilo que eu estava passando eram crises de ansiedade, porque meu coração doía, eu suava frio, eu achava que ia morrer. E aí ia pro hospital, chegava no hospital, não era nada. Cansei de ir em cardiologista, cansei de ir em médicos, porque eu achava que o problema era no físico, né? Mas depois eu descobri que era emocional. E isso tudo veio devido a essa cobrança de quem eu precisava ser. Porque a essa altura da minha vida, eu já tinha deixado de ser a Tamara alegre para ser a Tamara séria. Eu já tinha deixado de ser a Tamara amiga, a Tamara companheira, para ser a Tamara pastora, né? Porque tinha uma cobrança em cima de mim. E eu deixei de ser quem eu era. Eu deixei de ser feliz, eu deixei de ser alegre, eu não podia me comportar. Eu sou uma pessoa muito sarrista, sabe? Eu faço piada, eu abraço, eu sorrio, eu sou assim. E eu não podia ser assim. E eu queria ser assim, né? E tá tudo bem. Então, se você tá em casa, se você é um líder, se você é um pastor, se você é um liderado, seja quem você é. Seja quem o Senhor te criou para ser. Porque o Senhor, Ele nos criou com uma identidade única e com um DNA único. E tá tudo bem se você for mais melancólica, tá tudo bem se você for mais calada,
Tá tudo bem se você for extrovertida, se você for ativa, sanguínea, tá tudo bem. O Senhor nos criou desta forma. É claro que nós precisamos ter uma inteligência emocional para aprender a lidar com os nossos comportamentos, a controlar as nossas emoções e a controlar, equilibrar quem nós somos, né? Eu não posso ser Tamara engraçadona o tempo todo. Eu tenho que saber os lugares, o equilíbrio. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Só que naquele momento que eu tava vivendo a minha vida, eu não tinha esse equilíbrio. Porque ou eu era uma coisa ou eu era outra. E isso trouxe muitos conflitos pra mim. E eu me vi uma pessoa que eu não queria ser, fazendo uma coisa que eu não queria fazer. Só que eu amava servir a Deus, eu amava servir ao reino, né? Eu amava estar na igreja, eu amava as pessoas. Mas como que eu ia amar as pessoas daquela forma, sem ser quem eu era? E aí eu consegui vencer isso com a ajuda de muitas pessoas que me amaram, que me acolheram, que olharam no fundo dos meus olhos e falaram: está tudo bem. Está tudo bem você ser quem você é. Está tudo bem você ser uma pessoa sorridente. Está tudo bem você ser uma pessoa humana. Eu nunca esqueço de uma frase que a Vivi, minha amiga, um beijo, te amo, que ela disse pra mim. Ela falou assim: nunca se esqueça da sua humanidade. Você é humano, como qualquer pessoa. Antes de você ser uma pastora, você é um ser humano. E isso trouxe pra mim um conforto de Deus muito grande. E eu voltei a ser quem eu era, sabe? Uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa constante. Mas é difícil a gente vencer esses processos, né? A gente passar por essas fases. Não é fácil, mas nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Eu falo que o Rodrigo, ele foi o grande porto seguro. Ele é o meu porto seguro, né? Ele, nesses momentos, ele foi exatamente a pessoa que ele deveria ter sido. Que me amou, que cuidou de mim, que segurou na minha mão e falou: tá tudo bem. E ele olhou no fundo dos meus olhos, ele falou: está tudo bem ser quem você é. Seja quem o Senhor te criou para ser. E aí nós fizemos um curso de inteligência emocional que abriu a nossa mente. Foi no Instituto do Tiago Brunet, que assim foi muito bom, foi muito enriquecedor, que ali a gente aprendeu sobre os nossos temperamentos, sobre quem nós somos, sabe? E eu saí de lá assim, uma pessoa, falei: uau, pronto, tá tudo bem ser quem eu sou. Então, só que nesse tempo também existia uma cobrança, né, amiga? Porque como que eu, pastora, fico triste? Fico em depressão? Não pode. Jamais, né? Jamais. É inadmissível. É inadmissível um pastor ter depressão. Fraquezas, né? É inadmissível você expor um medo? Jamais. Então, eu comecei a bater de frente com isso, sabe? Por isso que em todo lugar que eu vou, sabe? Toda oportunidade que eu tenho, eu aproveito para falar que pastor, que líder é ser humano como qualquer um, sente dor como qualquer um, chora, sofre. Hoje, a igreja ela tá muito mais aberta para isso. Mas antigamente, jamais o pastor ele tinha que ser o suprassumo da santidade. Santo, nós precisamos ser santos, separados. Mas nossa, tinha que ser aquela coisa. E às vezes o coração da pessoa tá gritando por ajuda, mas ninguém consegue identificar, porque diante das pessoas ele precisa ser aquela, sabe? E isso abriu muito os meus olhos. Essa experiência que eu vivi me fez ver os outros, as pessoas, com muito mais humanidade. E aprender a respeitar mais a dor, a aprender a amar mais, a cuidar mais, a entender mais. Então hoje eu posso dizer que sou uma pessoa muito mais humana do que antes, né? Então eu olho para um pastor, para um líder, com muito mais amor, com muito mais respeito por aquela dor. Eu entendo se ele tem uma dor, ele tem um motivo, né? Se ele tem uma ferida, ele tem um motivo, né? Para ter aquela ferida, eu respeito e ajudo. Então, eu sou grata a Deus, né? Por ter me permitido viver tudo isso. Porque hoje eu me considero uma pessoa mais forte.
Foi o que nós comentamos, né, com a pastora Terezinha no último episódio, nós abordamos um pouquinho disso. Legal. A dificuldade que muitas lideranças têm, né, de não encontrar apoio, porque é exatamente isso. Eu não vou me abrir, não vou me expor para pessoas, né, do meu vínculo ali, que faz parte da minha liderança, porque vão me ver diferente. Eu acho que isso já adoeceu muitas pessoas, né? Muitas pessoas até, sei lá, de alguma forma acabaram se afastando até do ministério pelo peso da responsabilidade ou caíram em cama, né? Porque vem pro corpo, né? Esse peso, essa dor. E foi quando nós comentamos, né, Cíntia, a respeito disso. E Interessante entrou a parte da terapia, da necessidade de cuidar, né? do cuidado mesmo. E daí a pessoa para de conectar, né? De se conectar com os outros, para de se conectar com Deus, para de se conectar com o próximo, porque não se encontra. Como que você vai se conectar? Você A pessoa vai ficar doente, né? Porque é carregar, né, o fardo dos outros também, né? E sentir solidão é triste, né, gente? Não devia, numa igreja, não devia, né, poder existir solidão, porque quando a comunhão, a importância da comunhão, né, como você estava falando, é a comunhão verdadeira daí, né? Não é aquela coisa de estar ali, mas tá ali só para observar os erros e daí apontar depois. E as pessoas têm mania também, né? Tem essa necessidade, né, de colocar a liderança, os pastores, como pessoas que são acima do bem e do mal, né? A pessoa que está ali imune a qualquer dor, dificuldade, problemas. E não é, né? E não é, porque a pessoa tá ali, tem mais problema ainda que os outros, porque carrega os nossos problemas junto, né? Então, além de vocês, carregam o do povo, né? Das ovelhas junto. Eu acredito que Deus, assim, a pessoa que Deus levanta e Ele escolhe, né? As pessoas determinadas para a liderança, né? Ele dá um suporte, né? Ele dá uma estrutura, né? Eu acredito que Deus vê também, né? A estrutura. E só que eu entendo assim que Deus vê nós como seres humanos é que temos que aprender, né, a nos olhar, né, como ela falou, ela aprendeu isso, né, até então não sabia como lidar. Então quando a gente aprende a olhar para dentro de nós, entendemos, olha, Deus, eu sou escolhida, mas além de ser, né, líder, eu também sou filha e eu também preciso de colo, eu preciso também de ajuda, né? Eu acredito que hoje as pessoas têm se olhado um pouco mais e têm se permitido um pouco mais, né? Mas sempre foi, sim, essa necessidade de se manter, né? Assim, intocável, né? E isso gera uma dificuldade até das ovelhas com os pastores e ovelhas, né? Hoje eu sinto, assim, essa facilidade, sabe? Das pessoas falarem mais abertamente, olha, igreja, hoje eu não tô bem, hoje eu, né, não tô legal, e superando isso com a própria igreja, com os próprios liderados. Mas eu acredito que Deus levanta também, assim, as pessoas que Ele entende que Ele tem um suporte, né, que Ele tem uma estrutura para carregar um pouquinho, né, a mais o fardo, porque é pesado, né, tem hora que as histórias que vêm, os fatos que acontecem, né. E mais uma vez, as redes sociais também são as vilãs nessa parte. Se arrastam bastante. Gente, né? porque a gente vê liderança, pastores excelentes, assim, gente, se comparando, mudando o próprio jeito de ser, de agir, a postura, se comparando com outras pessoas, com outras lideranças que têm outros atributos diferentes do dele, né? Que tem outros dons, outros talentos, e daí a pessoa quer competir, quer ficar naquela. E aí acaba perdendo a sua própria essência e fica doente. E é uma coisa bacana que você tocou, porque eu vejo muito a Igreja do Futuro algo bem, assim, novo. Algo deles, algo que Deus deu a vocês. E sem medo, vocês vieram com tudo, né? E agora eu quero saber por que esse nome, Igreja do Futuro? A pergunta que não quer calar. Por que a Igreja do Futuro? E essa é uma pergunta muito recorrente. Todo mundo pergunta... O que significa Igreja do Futuro? Então, vamos lá. Posso começar lá do começo? Pode. Começa do começo. O que acontece? Nós sempre fomos pastores auxiliares do meu sogro, né? Ficamos ali em uma determinada denominação a nossa vida inteira, né? Quando a igreja do meu sogro fechou, porque a igreja do meu sogro fechou,
nós nos vimos sem saber para onde ir, o que fazer, e nós sempre fomos muito ativos. E sempre com aquela vontade, o Senhor já tinha colocado alguns desejos no nosso coração, de que nós precisávamos sair, né, para o ministério e ter um ministério mais ativo do que a gente já tinha. E na época, isso tem alguns anos, eu não vou me lembrar quantos anos, mas o Arthur acho que deveria ter 1 aninho, então deve ter uns 9 anos. Na época, nós tínhamos um ministério de louvor, uma banda, né, Transformados. Então, a gente achou que aquilo seria o meio, né, seria através da banda que o Senhor iria cumprir o chamado, o propósito dele nas nossas vidas. E, de fato, a gente saía muito para ministrar, a gente ministrava muito nas igrejas, nos lugares, eventos de jovens. E o Rome pregava muito em muitas igrejas, em muitos lugares, mas algo no nosso coração dizia que não era aquilo, né? Nós frequentamos um tempo a igreja de um pastor amigo nosso, porque a gente não podia ficar sem igreja, então a gente frequentou um tempo a igreja do pastor, e aí, desse nosso amigo, mas a gente sentia que algo queimava dentro do nosso coração. E em uma determinada oportunidade, nós fomos para uma conferência que se chamava Descubra o Seu Destino, do Thiago Brunet também, que ele faz, se eu não me engano, todos os anos ele faz essa conferência, é uma conferência muito grande. E, se eu não me engano, acho que foi no ano de 2017, meio ali de 2017, eu não vou me lembrar a data muito bem. E nós fomos nessa conferência e o Senhor, ele falou com a gente de uma forma absurdamente extraordinária. A gente saiu de lá tendo a convicção de que nós teríamos uma igreja. Ali o Senhor colocou no nosso coração o sonho e o desejo de iniciar um ministério. E lá na conferência, ele deu um nome já de Igreja do Futuro. Quando, acabaram os dias da conferência, o Rodrigo chegou para mim e falou assim, você sabe, né? E eu já sabia o que era, porque ao mesmo tempo que Deus falava com ele, falava comigo também. Ele falou, você sabe, né? Ele estava querendo dizer, você sabe que a gente vai ter uma igreja, né? E eu falei, amém, eu sei. E ele falou, e o nome vai ser Igreja do Futuro. Eu falei, amém. Porque o tempo todo, naquela conferência, Deus, ele usava os pastores e falavam. Esse nome foi muito marcante para nós, Igreja do Futuro, porque vocês são a Igreja do Futuro, vocês são a Igreja do Futuro, porque a Igreja do Futuro, porque a Igreja do Futuro, isso marcou, implantou no nosso coração. E aí depois nós começamos a orar a respeito disso, e o Senhor trouxe um propósito muito lindo na Igreja do Futuro. Então todas as pessoas que nos perguntam por que o nome da Igreja do Futuro, a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, ela nasceu há mais de 2.000 anos atrás, né? Isso nós sabemos. E ela nasceu na comunhão, né? Ela nasceu no partir do pão, ela nasceu de casa em casa, ela nasceu de mesa em mesa, ela nasceu no partir do pão, na comunhão. E quando o Senhor trouxe essa visão para nós, que nós seríamos a igreja do futuro, fazendo o que a igreja primitiva fazia. Então hoje, nós somos a igreja do futuro, nós somos a igreja do amanhã, nós somos a igreja da tecnologia, nós somos a igreja do avanço, nós somos a igreja da expansão, nós somos a igreja que tem aplicativo no celular, que ganha almas através de um aplicativo, nós somos a igreja do podcast, nós somos a igreja do YouTube, nós somos a igreja do futuro, com todas as tecnologias que o futuro tem a nos oferecer. Mas nós somos a igreja do futuro, fazendo o que a igreja primitiva fazia. Porque se tem uma coisa que a gente não abre mão da igreja do futuro, é a comunhão e o partir do pão, de mesa em mesa. Então, sempre que nós podemos, nós chamamos os nossos liderados, nós chamamos os nossos auxiliares, nós sentamos na mesa, nós conversamos, nós gastamos horas infinitas, assim, conversando, compartilhando, contando as experiências, nos aproximando, porque nós entendemos que a igreja nasceu na mesa e nós precisamos continuar na mesa, ainda que a gente esteja no futuro. Porque a tendência é a gente se esfriar, é a gente se afastar.
Então, a gente não pode permitir que isso afaste a igreja. Então, nós somos a igreja do futuro, com todas as tecnologias, fazendo o que a igreja primitiva fazia, partindo o pão de casa em casa, na comunhão com os irmãos. E é maravilhoso, eu sou testemunha disso tudo, né? Porque hoje, pela bondade de Deus, tá lá com ela, sendo pastoreados, né? Pela pastora Tamara e pastor Rodrigo, os meus filhotes, né? Ai, tanto os meus meninos, né? Impacto na terra, que são os meninos da fé, como principalmente, né? O Dudu, né? Meu menino. E também a Bia, né, a Beatriz, e uma galerinha lá que eu amo de paixão, que acompanho, e o quanto eles são amados e cuidados, né, o quanto Deus tem trazido o crescimento, e isso é muito legal, porque eu vejo que eles vão continuar essa essência, né, de cuidado, de amar, de reunir. Então, vira e mexe, Dudu, nossa, hoje não dá, porque o pastor vai estar em casa, a pastora Tamara vai estar em casa, o fulano vai estar em casa, e é sempre a casa cheia, estando com alguém em algum lugar, e eu espero que isso nunca acabe, tá? De verdade, porque eu acho que esse tempo, eu acho que acrescenta demais, ele traz, sim, a unidade, a comunhão é tudo, como foi falado desde o começo, e não pode parar. Eu acredito que uma das nossas alegrias na época, né, até de ter o Galpão do Impacto, hoje eu falar para minha mãe, é porque ali nós tínhamos de alguma forma uma maneira de levar os meninos e as meninas até ali, né? Então, tipo, ficam soltos, né? Para onde vai? Se o encontro com o trabalho da igreja sempre finais de semana, para onde vai? O que vai fazer um adolescente? O que vai fazer, né, um jovem que de repente está, né? Ali nós tínhamos, né, um ponto de encontro, ali eles cresceram, foi aquela época, aquele momento, e isso forjou muito eles, preparou muito eles, né, a unidade, a amizade, e permanece que realmente está com o coração aberto para isso, né, e quem não, a gente ainda ora para que Deus possa novamente, né, trazer para perto, mas eu acredito que realmente isso daí faz toda a diferença, esse tempo de mesa, que de uma forma geral as igrejas têm se esquecido, que não é só eu falo que cuidar de jovens tem que ter uma energia, um amor, um carinho, uma dedicação, tem que ser 1000 graus mesmo, porque eles exigem mesmo, né? Então é todo o tempo, principalmente até os adolescentes, né? Bem mais que até os mais maduros, né? Os jovens. Mas eu vejo, assim, a tua igreja com essa identidade, né? Carregando todo esse perfil da tecnologia. A gente entra lá no Insta, né? E depois você vai deixar aí pra gente. É muito lindo, né? O perfil deles ali, aquilo que eles colocam, a parte tecnológica, né, maravilhosa, né, eles têm um cuidado maravilhoso, né, e a gente vê que faz parte, nós estamos aqui por isso, né, com toda certeza. 12 anos atrás, né, a Tata tá com a gente desde muitos anos com as amigas de fé, e agora que nós estamos pegando o Insta para cuidar, né? Agora que nós ainda estamos atrasadinha, né? Mas estamos correndo. É que essa moçada já chega chegando, né? A gente é obrigado. Vai chegar lá, vamos chegar. Vamos chegar lá. Então a gente vê que é necessário, né? Então a gente entende que a igreja hoje do futuro, ela tem essa característica, sim, do amor, da comunhão e também, né, de algo que está vindo aí, que precisa ter, que é a tecnologia, aquela necessidade de aderir, né, às situações que estão aparecendo aí, que, né, daqui para frente vai ser, conforme for vindo, a gente vai ter que se adaptando, né, acho que é isso. E para mim me veio assim, igreja do futuro, né, o futuro chegou, né, o futuro chegou e a igreja subsiste, né, apesar de tudo, de todos os obstáculos, de tanta dificuldade que a gente encontra. Eu imagino você, pastora, né, porque não é fácil mesmo, né, jovem, adolescente, os manjares são muito grandes, né, as distrações, meu Deus, né, tem sempre algo que eles vão botar os olhos ali que vai tirar do foco, mas vocês estão aí. Né? Vocês estão chegando junto com todos os recursos que a modernidade, que o futuro trouxe, né? Mas trazendo a palavra que é imutável, né? Imutável. A palavra que é a mesma. E assim, nós somos uma igreja séria. Isso. Se tem algo que a gente preza,
Porque às vezes as pessoas podem olhar e falar, é uma igreja só de jovens, de oba-oba. Nós somos uma igreja séria, nós prezamos pela santidade, nós, sabe, tratamos esses assuntos, assim, com muita seriedade, né? Eu falo às vezes pro Rô, eu falo, viu, a gente é meio careta, né? A gente é meio careta, e nós somos, para algumas coisas, nós somos bem caretas mesmo, porque a gente não pode começar a abrir mão, né, dos princípios, tem coisa que é inegociável. E quando se trata de reino, de Deus, de princípio, de caráter, de santidade, são coisas inegociáveis, né? Então a gente não negocia a santidade no altar, a gente não negocia a oferta do irmão, porque o irmão é ofertante, né? Porque às vezes tem muito disso, né? O irmão tá lá com a vida errada, mas ele tem uma oferta. Não. Nós somos uma igreja séria, nós temos princípios inegociáveis, e isso é muito importante, né? A gente manter essa seriedade. Então, nós tivemos uma boa base, que eu falo, né? O meu sogro, ele nos forjou muito bem, uma base imutável. Ele é um homem de Deus, inclusive, sogro. Te amo, meu sogrinho. Pastor Antônio, uma bênção de Deus. Deus abençoe muito sua vida, viu? Saudades. Amém. Mas é verdade, eu acompanho de perto e eu sei disso, né? Quando até o Eduardo desejou estar lá, não foi por influência, né? Sempre eu disse para ele, vá onde Deus te soprar, você e a Bia, porque eu sempre vi um potencial muito grande nos meus meninos, né? E eles foram, né? Pelo coração deles, tal, e tem servido com muito amor. E uma das coisas, né, que eu sempre comento, eu falei, né? Apesar de vocês serem novos, vocês ainda continuam com a mesma palavra, que ela é imutável, né? A palavra de Deus continua a mesma e não é negociável, né? Então, assim, eu falo para eles, estão no caminho certo, eu sei que vai florescer, vai fluir e vão voar. Amém. Vão voar. A gente está correndo, estão voando. Né? A base sendo sólida não tem como estremecer. Não. E é por isso que eu vejo, né? Quando a oportunidade de Deus trazer para vocês perto, né? Jovens que realmente querem conhecer Jesus de uma forma profunda, né, e real, a começar da palavra de Deus e daquilo que ele deixou como mandamento, ordenanças, né, que não tem como negociar. E vocês estão ali mesmo para ensinar, discipular. O discipulado faz muita falta, né, nas igrejas, e vocês têm andado assim de perto. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E no fechar disso tudo, tá, só para eu fazer uma pergunta para você que de repente pode tocar algum coração aí que tá ouvindo a gente. Depois que você passou toda essa trajetória na tua vida, você chegou a ter algum contato com teu pai? Como foi? Voltou a ver ele? Tivemos. Ficamos 17 anos sem nos ver. Uau. E o meu irmão ficou 20 e pouquinhos, 21 anos, sem ver meu pai. O que aconteceu? Quando meu pai saiu de casa, muito jovem, né, ele foi morar em outro estado, né, no estado da Bahia. Ficamos com a minha mãe aqui em São Paulo. E a gente tinha um contato, mas era muito superficial. Com 14 anos eu vi meu pai, passei uma temporada com ele na Bahia. Fiquei lá um período. Depois que eu voltei, eu não o vi mais, né? Embora meus pais tivessem muitos conflitos, né, enquanto casados, depois que eles se separaram, a minha mãe, ela sempre fez questão da gente ligar, da gente ter o contato. Por mais superficial que fosse, né, a gente sempre, de uma certa forma, se conectava. E é interessante essa parte da paternidade na minha vida, que eu sempre fui muito ativa na igreja. Eu sempre trabalhei, eu sempre estive presente, né, desde pequenininha. Só que eu não conseguia ver Deus como pai. Eu acho que porque, como eu não tive um pai presente, eu não sabia o que era ter um pai, né? Então, Deus para mim, ele era um senhor. Ele não era um pai. E eu era só uma serva, eu não era uma filha. E eu nunca tinha chamado Deus de pai. Sabe essa oração que se faz? Deus, Senhor, meu pai,
pai, eu te agradeço, pai. Eu nunca tinha feito uma oração dessa. Até os meus 21 anos de idade. Você acredita, amiga? Eu cresci na igreja desde os meus 9 anos e eu nunca tinha chamado Deus de pai. Porque acho que eu nunca tinha chamado ninguém, né, de pai. Então, eu lembro que eu fui em um congresso, em um retiro, assim, né, uma conferência, né, de cura e, enfim, libertação e adoração. E foi um pessoal que veio do Canadá e eles eram Catch the Fire, o nome do ministério, bem conhecidos na época, lá para os anos 2000. E aí eles vieram para o Brasil. Eu fui nessa conferência. E lá teve uma parte de cura que eles falaram sobre paternidade. E eu nunca tinha ouvido falar de Deus daquele jeito. Eu não sabia que Deus podia ser meu pai. Porque até então eu achava que Deus era um senhor, né? Eu achava que ele me amava, mas era um relacionamento de serva, não de filha. E aí teve aquela parte que eles falaram sobre paternidade. Aquilo me tocou. E trouxe uma cura tão grande para minha alma. Naquele dia eu percebi que eu tinha muitos traumas que eu precisava ser curada. E aí foi assim uma ministração muito intensa. Eu chorei muito, eu liberei muito perdão. Isso foi uma coisa que precisou acontecer na minha vida. Eu liberei perdão de coisas que eu nem sabia que eu carregava, né? E aí, no momento final da ministração, eu lembro que eu fui orar. E eu comecei falando baixinho, eu falava assim, pai, pai. E eu terminei essa oração rolando no chão. E eu gritava, pai! A igreja parou. E assim, foi um congresso para mais de 1000 pessoas. A igreja parou. E só eu fiquei ali, sabe? O meu grito ecoava na igreja. E aquele dia foi um dia que o Senhor me curou. Trouxe cura para minha alma e me mostrou que tinha um amor de pai para minha vida. E o meu relacionamento com ele daquele dia em diante foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido e experimentado. E aí, até o meu relacionamento com o meu pai, né, embora distantes um do outro, mudou, melhorou. Eu perdoei, né, pelo abandono, eu perdoei pela ausência, perdoei pelas faltas nos aniversários, no Natal. Eu perdoei pela falta do primeiro dia de aula. Então, assim, e depois passei essa temporada com ele quando eu tinha 14 anos, depois fiquei sem vê-lo por 17 anos. E aí, quando foi agora, acho que tem uns 1 ano, mais ou menos, ele fez uma surpresa para nós e ele voltou para São Paulo, né? Veio nos visitar e nós reunimos a família inteira. E eu revi meu pai, né? Depois de 17 anos, a minha irmã depois de 19 anos e o meu irmão depois de 21 anos. Nós reencontramos o meu pai. E ele vem agora, a cada 2 meses, ele vem, passa uma temporada em casa, na casa da minha irmã. Então, meu irmão agora está em Portugal, não está mais no Brasil, mas, inclusive, meu irmão, te amo. E aí, ele veio, foi levar meu irmão no aeroporto. Nós estamos, assim, reativamos um relacionamento que estava adormecido e é isso que o Senhor faz, né, nas nossas vidas. É isso que Ele gera no nosso coração, né? E o perdão, ele tem esse poder. O perdão, ele tem o poder de curar feridas. A ferida tá lá. É o que eu falo, não tem como voltar no passado e apagar, né? Nem com uma plástica dá certo, porque vai ficar a cicatriz da plástica. Então, assim, a ferida, ela tá lá, mas ela não dói, ela não sangra, né? E é isso que o perdão faz, é isso que a paternidade de Deus faz nas nossas vidas. Quando a gente entende quem Deus é para nós, quem nós somos para Ele, né? E quando nós perdoamos, porque o perdão é uma parte muito importante da nossa caminhada com Jesus, né? As coisas mudam, elas acontecem, o Senhor reconecta pessoas,
famílias, relacionamentos. Hoje a minha mãe tem um ótimo relacionamento com meu pai, meu padrasto, que é o meu segundo pai, tem um ótimo relacionamento com meu pai. Então, assim, nós somos uma grande família típica brasileira, que nos amamos, e o Senhor fez isso por nós. Ele nos aproximou, reacendeu o amor de pai para filho, de filho para pai, e nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Restaurou. Restaurou. O amor restaurou. O amor. E a decisão do perdão, né? É isso. Então, importante você que está aí e está nos ouvindo, que você tome essa decisão. Não espere ser tocado, porque não é sentimento, é decisão. Amar e perdoar são decisões a ser tomadas. Então, se você realmente se vê como um filho de Deus, como uma filha, que você abra teu coração, seja para quem for, e talvez se perdoar também, né? Não somente perdoar alguém, mas olhar para dentro de si e entender que Cristo, Ele hoje, né, te dá a oportunidade de tomar esse passo para que Ele guie a partir daqui, né, todos os seus caminhos, né? Porque quando nós decidimos, né, aí o Senhor tem o poder de agir, não é? Sim. Então decida, por mais difícil que seja, talvez decidimos hoje e não vai acontecer, né? Talvez o processo para a tua vida seja um pouco mais longo, mas não desista, um pouquinho de cada vez. Quando você pensar que não, um abraço vai ser natural, um beijo, né, vai ser natural, ou mesmo uma convivência, às vezes não tão próxima, né? Mas assim, vai ser suportável, algo que talvez não fosse antes. Então, que você possa hoje colocar diante do Senhor, seja o que for, para quem for, e pedir ao Senhor, Senhor, me conceda, né, forças o suficiente para decidir, perdoar e amar o suficiente para ter forças para caminhar, né? Que fique aí esse recado para o teu coração, essa história dessa menina linda. Por que menina? Porque sempre assim, né? Ela é bem moleca também, que eu sei. Tamara é uma topa tudo. Realmente tudo que ela falou faz muito sentido com o que você é, né? Você representa isso. É bacana quando a gente ouve a pessoa falar e de repente a gente está assim, nossa, é ela mesma. Porque acontece, né, da gente estar ouvindo alguém, né, que você fala, não bate, mas acho foi que isso né? Quando ela começou a se apresentar e Sim. falou, eu falei, tudo Né? isso que é o que você Ela aparenta. remete a nós, né? É o que eu sinto mesmo quando eu É uma te vejo. verdade, né? Isso é muito legal. E engraçado você falar agora do amor, né? É uma decisão, o amor é uma decisão. E você, diante da sua... Porque às vezes a gente é incapaz, é impotente em relação a alguém. Né? Você já orou, você não tem como entrar na vida da pessoa e mudar o caminho dela. Mas você, quando você não tem o que fazer, você só tem que amar, né? Você só tem que amar. Ama. Não tem o que fazer. Não, já fiz de tudo, já orei, já aconselhei, já comprei a briga da pessoa, já fiz de tudo. A pessoa... Então, você não ama. Só ama e o resto Deus vai fazer, né? Porque há muito poder de cura no nosso amor. Sim. Quando a gente escolhe amar alguém que não nos ama, que nos rejeitou, que nos abandonou, o nosso amor pode servir de cura para aquela pessoa. Pode curar uma ferida que ela tem. As feridas. Porque o que eu ouço muita gente falar para mim, olha, a pessoa tá ali, você queria que ela tivesse uma outra visão, você tá orando, principalmente quando tem alguém da família que ainda não encontrou Jesus, não conheceu Jesus, né? Sim. Um filho, um pai, um irmão, a pessoa sofre com aquela situação. Você queria que ela fosse de outro jeito, você queria que ele entendesse quem Deus é, para ele não sofrer daquele jeito, para ele não andar naquele caminho, para ele acertar o caminho dele, porque Deus acerta todas as coisas. Mas aí quando você olha, fala assim, você só tem que amar aquela pessoa, não é você que vai mudar aquele destino. Você não tem esse poder na sua mão, Deus tem. Né? E o que a gente tem que fazer? Amar, porque consequentemente vem o perdão, né? Automático. É automático. Você decide amar, o perdão vem, né? Bem, é muito bonito isso. E Deus ensinou isso a gente, né? Então é só amar. Não tem o que fazer, tá triste, tá desesperada, não tem mais o que fazer pelo seu filho, não tem mais o que fazer pelo seu pai, pelo seu marido.
ame do jeito que ele é. E o resto Deus faz, O resto é né? Deus que vai fazer, né? Nós temos que crer na palavra, né? Que o Senhor é aquele que faz a obra e a gente tem que continuar crendo até o último instante, né? Até o último Que ele instante. pode fazer. O poder de Deus, ele é transformador, né? O amor, ele é transformador. Ele transforma. E hoje meu pai, incrível ele. Eu puxei muito ele nessa questão, ele é engraçadíssimo. Olha que legal, olha que coisa linda, você descobrindo quem é seu pai, né? Isso. E correndo risco, né? Se fosse uma velha criatura, né? Porque nova criatura, quando nós nos tornamos, né? Filhos, aí as coisas velhas se passam, né? A gente precisa deixar as coisas para trás e recomeçar, né? E você olhou para frente, né? Teve o carinho de recebê-lo novamente na vida de vocês, né? E a tua mãe também, né? Que foi uma guerreira, abriu as portas, recebeu ele em casa e vencendo todas as dores, traumas, dificuldades que ela teve, né? Sim. E podendo dessa forma também dizer o quanto é forte o amor de Jesus para a vida dele, né? Sem mesmo abrir, né? Falar uma palavra, né? Porque a atitude de vocês falam, né? Mais alto, que lindo. E essa experiência sua foi muito forte também, porque você pensa, primeiro a gente tem um pai terreno, Deus coloca um pai pra gente aprender a ser filha. Daí fica mais fácil a gente entender a nossa filiação em relação ao nosso Deus, né? Com você foi o contrário, né? Primeiro Deus se apresentou como seu pai, para depois ele te devolver o teu pai, né? E você entender essa paternidade, né? Que lindo, né? Deus é incrível. Incrível, surpreendente, né? Ai, que história maravilhosa. É linda essa história. Ouvir as coisas, né? Às vezes a gente não compreende. E é normal, né? E tá tudo bem, a gente não precisa entender tudo. Amém. É o que eu falo para as meninas, eu falo para os meninos que às vezes vêm pedir um aconselhamento, eu falo, tá tudo bem, você não precisa entender tudo, você não precisa, sabe? Ai, mas eu quero entender o processo. Ai, por que que Deus? Ai, por quê? Porque para de se perguntar, para de se questionar. Só aceita, vive. Um dia de cada vez, né? É, vai se revelar. Talvez hoje você não entenda, mas lá na frente vai fazer sentido para sua vida. Descansa o coração, vai, porque o Senhor tá contigo e vai dar tudo certo. Eu vejo isso na minha vida, Deus o tempo todo, sabe? Na minha família, Deus o tempo todo. Porque se não fosse o Senhor, né, nós não estaríamos aqui. Verdade. Né, como família, eu e o Rodrigo como pastores, como marido e mulher, porque o Senhor, ele nos aperfeiçoou o tempo todo, né? Então, só o Senhor para fazer isso nas nossas vidas. Só o Coisa Um testemunho de vida lindo, né, Lindo. Cíntia? Lindo. Como Deus é bom. E nós vamos ter que ir encerrando, né? Porque nosso tempo está Já? acabando já. Passa tão rápido, é tão Mas antes a gente podia falar pra Vai lá. Tamara, fala aí pra gente, quais são os seus planos próximos aí da igreja, que dia que vai ter Isso. culto lá, vai inaugurar, que tá reformando, já deixa aí o Põe endereço. tudo na mesa. Tudo na mesa. Põe tudo na mesa. Vamos lá. Vamos lá, então, nós estamos, né, reformando o salão agora, novo, que foi tudo muito, muito recente, né? A Igreja do Futuro nasceu no ano de 2018. Na pandemia nós paramos, precisamos parar, porque, enfim, o mundo parou, né? E nós paramos. E agora, no ano de 2023, nós retomamos com a Igreja do Futuro. Começamos agora dia 15 de janeiro, então nós estamos com 4 meses de igreja. E o Senhor já nos deu um lugar para nos reunir, uma casa para chamarmos de casa. E a gente pegou um salão detonadinho. Em 15 dias nós fizemos uma reforma extraordinária. E nós vamos inaugurar sexta-feira agora com uma conferência que chama Fogo para 100 anos. Uau. Porque alguns teólogos, né, e estudiosos dizem que a cada 100 anos o Senhor derrama um grande avivamento. E nós temos nos aprofundado nisso. Então, nós cremos que é chegado o tempo e que se cumprirá os 100 anos. Então, um novo avivamento está muito perto. Amém. E que esse fogo dure por mais 100 anos. Então, se você está aí na sua casa, se você quer receber um pouco desse fogo do Senhor, te convido a estar com a gente sexta, sábado e domingo desta semana, na Rua Aparecida, número 30, Jardim Santa Rosália, aqui em Sorocaba.
que nós vamos reinaugurar a nossa casa nova com essa grande conferência. E, por enquanto, nós só temos cultos aos domingos, às 18h30 da tarde. Maravilha, que coisa linda. Sou muito fã, né, de vocês como líderes, pastores. Deus trouxe vocês para perto há muitos anos, né, Tá? E vocês são muito parceiros, né? E todo o trabalho que tem lá, Amigas de Fé, convidado, a banda, pastora Tamara, porque há muita unção, muita graça nas suas ministrações. Você realmente carrega, né, esse fogo, essa presença que contagia, que domina mesmo o ambiente, porque o comprometimento de vocês com Jesus é algo assim surreal. Amém. Então que vocês continuem, viu, espalhando esse amor, essa graça que vocês têm em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda, né? Nós vamos estar juntos, né? Vamos estar juntos, com certeza. No culto de inverno? E no culto de inverno, vamos estar aí com essa grande mulher de Deus, compartilhando a palavra do Senhor, ao cheiro das águas. Não podem faltar. Nosso próximo encontro, Amigas de Fé, o nosso culto de inverno. Então você não deixe de estar lá, porque vai ser maravilhoso. Logo teremos todas as informações no nosso Insta. Certo, moça do Insta? Essa daqui a Ana, que nos Ministério ajuda. Amigas de Foi Fé tudo no lá para Instagram. você. Isso aí. Vai dar tudo Então, certo. deixa aí nos comentários o que você está achando do nosso podcast, né? Faça perguntas. Se você tem alguém que lembre, que já passou conosco ali nas Amigas de Fé e quiser, né, o depoimento dela aqui também, esse tempo de mesa, né? Deixa aí. E também, né, do tempo que você tem andado com a gente, como foi para você esse nosso podcast de hoje, com essa mulher incrível que vocês veem só louvando, né, ou pregando aí, ó. Quanta história, né, atrás de uma vida, né, a ser contada, uma história a ser admirada e grata a Deus por tudo que Deus fez na tua vida, viu? Amém. Deus te abençoe demais, a gente ama você demais. Amo vocês, amigas. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Nossa, glória a agradecemos. Deus. Foi uma honra, um prazer, uma alegria, né? Imensa. E como a gente aprende, né, Dani? Todos os dias. A gente ficaria aqui, né, amiga? Ficaria. A gente ama esse tempo. Que Deus abençoe muito, viu, tá? Minha amiga, Mais uma pra conta. a gente fecha a conta hoje agradecendo, né, a nossa querida Lemos Distribuidora, a nossa patrocinadora, uma das, que Deus abençoe bastante, Lemos Distribuidora. Um beijo para vocês, viu? Estamos aqui sempre em oração e agradecimento a Deus por esse tempo que vocês têm nos abençoado. E também Lemos Ateliê das Artes, né? Que Deus abençoe bastante. Cada coisa linda dessas meninas arteiras. Procurem aí no Insta da Lemos Distribuidora e também da Lemos Ateliê das Artes, porque tem lá 6 arteiras e que ama fazer arte linda e você vai gostar. Pode entrar lá que você vai se encantar com o que nós temos para oferecer para você. Tudo feito com muito amor, viu? E a gente agradece por aqui. A Diful também, né? Um lugar incrível onde a gente tem sido muito abençoado pelo Bruno e Deus tem nos permitido, né, estar aqui com esse lugar aqui tão abençoado, gostoso, né? Um atendimento top aí do Bruno, né, Cíntia? Ele trola a gente, mas ele é muito parceiro. Muito parceiro. Muito amigo. Que Deus abençoe demais esse ambiente, viu? Deixamos aqui o nosso beijo, nosso agradecimento e dizemos para vocês, não deixe de seguir as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, tanto de cortes, como também do nosso canal do YouTube, do nossos podcasts Amigas de Fé. Beijo! Beijo.